Vamos ver se melhora. Glória a Deus. Opa, melhorou. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos compartilhar para chamar os outros irmãos que estavam, para que a gente possa continuar. Não vamos perder. Não vamos perder. Glórias ao Senhor, que maravilha. Como nós estávamos falando, orar a palavra é orar a resposta. Quando eu oro a palavra, eu estou devolvendo para Deus aquilo que Deus já me deu em forma de promessa. E para cada uma das minhas necessidades, eu encontro na palavra do Senhor uma promessa de Deus que eu devo aplicar sobre aquela necessidade. Quando eu me deparo com uma necessidade, eu vou primeiramente, antes de tudo, consultar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo? O que a palavra de Deus me apresenta sobre esta necessidade? O que a palavra de Deus me revela sobre esta necessidade? Qual a promessa de Deus que está atrelada a esta necessidade? Como eu devo orar diante dessa circunstância? Muitas vezes, irmãos, nós nos precipitamos em orar. Muitas vezes nós achamos que oração é uma fórmula mágica. Nós estamos tão acostumados com um monte de receitas dentro do cristianismo moderno que nós achamos que a oração é um amuleto, que a oração é uma magia. Eu acho engraçado, esta semana mesmo alguém disse assim: eu creio muito no poder da sua oração. Eu estremeço quando alguém diz isso. Eu estremeço quando alguém diz isso. Eu até entendo o que a pessoa está querendo dizer. Talvez ela esteja querendo dizer: pastor, o senhor sabe orar de maneira correta, ou o senhor tem um nível de intimidade com Deus, ou o senhor está... Eu até entendo, mas isso é muito perigoso quando você coloca isso a nível de oração. É como se o poder estivesse naquela pessoa, e não é. O segredo de uma vida bem-sucedida em oração é conhecer a constituição do reino de Deus. Quanto mais você conhece a constituição do reino de Deus, mais você ora com eficácia. Primeiro que você aprende que você não deve se precipitar em oração. A oração segue leis, as orações seguem regras. E você não vai se precipitando e metendo os pés pelas mãos e fazendo oração de qualquer jeito. E mais do que nunca, nós que estamos sendo treinados como intercessores, como homens e mulheres de oração, precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Eu estava compartilhando com os pastores da Fine Glory hoje a respeito de algo que marcou muito meu coração no culto ontem aqui em Londres. Quando Deus, uma frase, dentre muitas coisas que eu falei no segundo culto, algo marcou meu coração. Uma frase: traga a palavra para mais perto de você. Quanto mais eu me familiarizo com a palavra, mais a palavra torna-se parte efetiva na minha vida de oração. E quanto mais eu oro a palavra, mais eficaz e mais bem-sucedido eu sou na minha vida de oração. Uma coisa que eu já aprendi durante a minha caminhada com Deus é que Deus só tem compromisso com uma coisa: a sua palavra. Deus não tem compromisso com as minhas lágrimas não movem a Deus, o meu jejum não move Deus, meu choro não move Deus, meus lamentos não move Deus, absolutamente nada move Deus, a não ser a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la toda. A palavra é uma tremenda arma de oração, é um recurso altamente efetivo na minha vida de oração. Então, meu irmão, mergulhe na palavra. Ore a palavra,
Proclame a palavra, declare a palavra, e você verá o poder de Deus operando na sua vida como você nunca imaginou. Por quê? Porque a palavra revela o pensamento de Deus. Outro recurso tremendo na vida de oração é o orar no Espírito. E aqui existe um grupo, uma linha teológica que diz que, não, orar no Espírito. Eu já ouvi até algumas pessoas dizer que orar no Espírito é orar em silêncio. Irmãos, não existe oração silenciosa. Eu acho engraçado quando já aconteceu isso em algumas igrejas eu ir, e o pastor dizer assim, vamos elevar a Deus uma oração silenciosa. O que é uma oração silenciosa? Eu lembro quando eu comecei aqui a falar de oração, alguém me perguntou, quando eu verbalizo a minha oração, o diabo não pode entrar no meio dela? Não é melhor eu orar só com a mente? E eu expliquei aqui para vocês que o diabo não tem autoridade para entrar numa oração minha com Deus. O diabo não tem autoridade para responder uma conversa minha com Deus e ele responder como se fosse Deus no meu lugar. O diabo é um cachorro bravo, mas debaixo de rédeas. Debaixo de correntes, debaixo de limites. Deus nunca permite que ele vá além daquilo que deve ser feito. Oração em pensamento é uma intenção. Oração em pensamento é uma intenção. Deus sonda? Sonda. Tem o mesmo poder? Não. A Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que tu não sabes. O que é clamar? Digamos que alguém está ali se afogando e você olhando e a pessoa olhando para você e ela não emite uma única palavra. Aí depois que ela consegue se salvar, ela chega para você e diz, por que você não fez nada? Eu estava morrendo. Aí você vai dizer o quê? Mas eu estava olhando para você? Você não disse nada? Eu estava... E ele, não, mas eu estava clamando. Aonde? Em pensamento. Não existe isso. Orar é verbalizar. Aí você vai dizer assim, mas para que eu tenho que dizer? Isso aí é uma coisa, eu vou usar agora um termo bem pentecostal. Oração é um mistério, irmãos. Aprove a Deus estabelecer um meio através do qual as coisas funcionam no mundo físico, trazendo do mundo espiritual através da oração. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não preciso falar quando eu estou orando, nem levantar minha voz para orar, porque Deus não é surdo. Não, eu oro em pensamento e Deus já sabe. Peraí, calma, eu acho que você está tendo uma ideia de oração altamente equivocada. Orar não é fazer Deus conhecido de alguma coisa. Se você ora apenas para notificar Deus de alguma coisa, você deve parar de orar imediatamente. Por quê? Porque antes que a palavra chegue à sua boca, ele já sabe tudo. Eu não tenho como trazer a Deus uma notícia. Orar não é chegar e dizer, Senhor, olha, eu perdi o meu emprego. Aí Deus, e foi? Quando? Me conta como foi isso. Ai, que pena. Uau. Que Deus onisciente é esse? Que Deus onipotente é esse? Que Deus soberano é esse? Orar não é informar a Deus de algo? Deus tudo conhece? Deus tudo sabe? Se orar não é informar a Deus de algo, por que eu oro? Orar é unir-me a Deus em uma causa e trazer para o plano físico aquilo que já é uma realidade no plano espiritual. Jesus disse, quando vocês forem orar, vocês vão trazer coisas de lá para cá. Olha o que é que ele diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. O pão de cada dia me dá hoje. Eu estou trazendo. E como é que eu trago as coisas do plano espiritual para o plano físico? Através da verbalização de promessas, de louvor, de adoração, de exaltação. Eu preciso verbalizar. A Bíblia diz, eu criei, logo falei. Não existe essa história de oração silenciosa. Ela pode até, é uma intenção. Mas orar é dizer. Orar é falar. Daí vem a palavra oratória. Fulano tem uma boa oratória. Oração vem de oratória.
Hã? Então eu preciso falar. Eu preciso dizer. Você não está informando a Deus de algo que ele por acaso não saiba. Há um cego clamando na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus diz assim: então traga ele. Quando ele chega, Jesus olha para o cego e diz assim: que queres? Que pergunta? Ali está o Deus que tudo pode. Ali está um cego, o que é que eu quero? Ah, uma bengala nova, Senhor. Hello? Claro que ele quer ver. Por que Jesus pergunta? Para que ele torne legal, para que ele verbalize aquilo que ele necessita. Então, você precisa falar. Então, nós estamos falando deste recurso que é orar no Espírito. Orar no Espírito não é orar em silêncio. Orar no Espírito não é orar no coração. Orar no Espírito não é orar em pensamento. Orar no Espírito é orar em línguas. Eu sei que existe um grupo teológico que não crê no batismo no Espírito Santo, nos dons para o nosso tempo. Então, ele está dizendo... Já respondo uma pergunta que veio aqui. Então, eles estão dizendo que orar no Espírito é orar no meu pensamento. Pastor, por exemplo, eu estou intercedendo pelo meu marido e ele está em casa. Eu preciso orar alto para que ele escute? Quando eu falo de verbalizar, eu não estou falando do tom de voz. Eu posso verbalizar do seu lado alguma coisa ou a meio metro de você e você não vai conseguir entender aquilo que eu estou dizendo. Lembra-se de Ana quando estava no templo orando, Eli achava que ela estava bêbada, porque ele só ouvia um som saindo da boca dela, mas ele não conseguia discernir aquilo que ela estava dizendo. Eu não estou dizendo que orar é gritar. O tom da minha voz não altera absolutamente nada. Eu posso orar num tom que as pessoas que estejam à minha volta não estejam ouvindo. Não é a altura, o volume da minha voz que vai determinar que Deus me ouça ou não. É a verbalização daquilo que é uma intenção do meu coração. Certo? Então eu vou. Outra coisa, se eu vou interceder por uma pessoa, por algo que ela não tem conhecimento de que eu estou orando por aquilo, eu vou esperar o melhor momento para fazer tal coisa. Aprendamos a nos preparar para a oração. Por exemplo, nós nos reunimos todos os dias aqui às 19h30 na sala do trono para estar com Deus. Eu me preparo para este momento de oração. Eu vou orar por uma causa. Eu me preparo para orar por aquela causa. Não é simplesmente chegou e vou orando. Então, se eu estou orando por uma pessoa, que a pessoa convive comigo, eu vou procurar momentos em que essa pessoa não esteja por perto para que eu tenha mais liberdade de orar por esta pessoa. Ok, há uma necessidade, há um momento a pessoa está ali do meu lado, eu quero sutilmente fazer uma oração por esta pessoa, poxa, eu faço de maneira que ela não me ouça. Não é o tom da minha voz, a unção não está no grito, a autoridade não é volume. A autoridade tem a ver com uma posição em Deus. O tom da minha voz tem a ver com a minha personalidade. Eu falo alto porque eu sou nordestino. Nós nordestinos, nós não nascemos, nós estreamos. Então a gente já nasce num trio elétrico, né? A gente tem um trio elétrico dentro da gente. Volume faz parte. E eu nasci com esta marca registrada. Mas isso não significa nada. Autoridade não tem nada a ver com isso. Autoridade tem a ver com a posição que eu tenho diante de Deus no mundo espiritual. Certo? Então assim, não é que você fala alto. Às vezes você vai num culto, aí você encontra aquele monte de gente aos gritos, aos berros, aos pulos, aí você pensa assim, meu Deus, que poder. Não, você está num ambiente de uma histeria coletiva. Você pode muitas vezes estar no meio de um bando de gente que surtou coletivamente. Aquilo não tem nada a ver com poder. Aquilo não tem nada a ver com autoridade. Não estou dizendo que também não tenha o poder e a autoridade, mas esse não é um termômetro. Esse não é um termômetro. Certo? Então, nós precisamos saber separar isso. Barulho, grito, tom de voz, não tem nada a ver. Mas, orar é falar. Orar é falar. Fulano é o orador da turma. Vai ter uma colação de grau. Fulano é o orador da turma. Aí fulano sobe lá.
Aí fulano sobe lá e fica mudo. Aí todo mundo me diz assim, ué, ele não vai falar? Ele diz, não, eu estou orando em espírito. Não existe. Por que eu estou falando isso? Por causa deste recurso que está em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 26, nós estamos falando sobre recursos de oração, né? Nós estamos falando sobre recursos de oração. Romanos no capítulo 8, no versículo 26, olha o que é que o apóstolo Paulo vai ensinar a respeito deste recurso tremendo que é o orar em línguas. O Espírito conhece a vontade de Deus e é Ele quem nos dá consciência da presença dEle. Nós não sabemos orar, é o que Paulo vai dizer aqui. Nós não sabemos orar como convém, porém o Espírito conhece todas as coisas e, portanto, se nós oramos movido pelo Espírito, nós oramos bem. Eu não sei o que eu devo orar. Olha o que é que ele vai dizer. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Que fraqueza é essa aqui? Isso aqui não é fraqueza de pecado. Isso aqui não é fraqueza de fé, não. Isso aqui é fraqueza de incapacidade, de entendimento diante de uma necessidade de oração. Eu tenho algo que eu sei que eu devo orar, mas eu não sei o que é a causa. Às vezes o Espírito Santo pode te levar a ficar incomodado com uma situação, ou ficar incomodado com uma pessoa, ou ficar incomodado com algo, mas você não tem informações nenhuma acerca daquilo, e você diz, meu Deus, como é que eu vou orar? Fulano não me sai da cabeça, mas eu não tenho nem intimidade para perguntar para essa pessoa se ela está bem. Ou às vezes você pergunta, a pessoa dá um falso relatório de que está tudo bem, mas pelo Espírito você sabe que não está tudo bem, mas você não sabe o que está acontecendo. Como é que eu oro? Eu vou ficar só, Senhor, abençoa fulano? Não! Aquilo está me pedindo mais? Como é que eu oro? Aqui eu me deparo com uma fraqueza. Olha o que é que ele está dizendo. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas sabemos que convém pedir. Eu não sei orar como convém, mas eu sei pelo Espírito que convém que eu ore. Agora, como é que eu vou orar? Mas aí o que é que ele vai dizer? O mesmo Espírito que traz este peso de oração, o mesmo Espírito que traz esse incômodo de oração, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau, isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma ferramenta de oração. O Espírito traz um peso de oração sobre mim. Eu não tenho informações naquela causa para saber como eu devo orar. Ou eu estou precisando de uma resposta de Deus. Eu preciso de uma decisão, eu preciso de uma posição. Diz respeito a mim, diz respeito à minha própria vida, mas eu não sei como orar por essa situação. Pastor, como é que eu oro por esta situação? Às vezes nós não sabemos como orar por aquela situação. Na realidade, o que eu estou precisando é que Deus me dê uma definição para eu tomar uma decisão sobre uma situação e tudo para mim está obscuro. Como que eu vou orar por isso? Eu não tenho um texto nas Escrituras que me fala desse assunto. Eu não sei qual é a posição de Deus com relação a isso. Eu não tenho nenhuma direção de Deus com relação a isso. Eu preciso justamente de uma direção. O que é que eu vou fazer? Eu me entrego, mas eu sei pelo Espírito do que convém que eu ore. Que eu preciso orar. O que é que eu vou fazer? Eu me entrego ao Senhor e começo. E eu vou orando em línguas. E à medida que eu vou orando em línguas, o Espírito de Deus, olha o que é que está dizendo aqui no versículo 27, olha o que é que o versículo 27 diz, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Eu não sei o que é que eu estou orando. Eu não sei o que é que o Espírito está pedindo através de mim. Eu não sei o que é que o Espírito está intercedendo através de mim. Às vezes é só um gemido. Eu não sei o que é que ele está trazendo. Mas o que é que ele está dizendo? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Aí você vai dizer, mas Orlando, se eu não sei o que eu estou pedindo, se eu não sei o que eu estou orando, qual a necessidade que eu tenho de orar? Para que eu vou orar em línguas? O Espírito não pode fazer tudo? Não. Por causa de um princípio de legalidade.
Mesmo sem eu saber o que é que está sendo gerado, é preciso que um homem, autoridade legal na terra, nascido da terra, dê voz àquilo que Deus quer realizar na terra. O Espírito Santo se move na terra através da igreja. O Espírito Santo na terra trabalha através da igreja. Nem o Espírito, nem os anjos irão fazer um trabalho que é nosso. A autoridade para gerar coisas pertence à igreja. A autoridade para profetizar pertence à igreja. Mesmo que eu esteja dando voz. Olhe isso. Mesmo que eu esteja dando voz a algo que na minha mente eu não tenho a menor noção do que está sendo feito, eu verbalizei aquilo que estava descendo do trono de Deus e eu dei voz na terra. Legalmente, eu autorizei o mundo espiritual em trabalhar naquela situação. Você sabia que os anjos não vão fazer o trabalho que compete a mim e a você? Você sabia que o Espírito Santo não vai fazer o trabalho que compete a mim e a você? Paulo diz, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Quando Cornélio, um centurião romano, faz com que as suas orações e as suas esmolas cheguem diante de Deus, Deus enviou um anjo à casa de Cornélio. Deus envia um anjo à casa de Cornélio e diz, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Mas o que é que ele faz? Envia servos teus a Jope, a casa de Simão, curtidor, e chama Simão Pedro, que está lá para pregar para ti. Talvez você se pergunte, mas se o anjo estava ali, falou tudo aquilo, qual a necessidade de mandar buscar Pedro em Jope, que fica do outro lado do mar, para pregar para Cornélio? Por que o anjo não já fez o trabalho? Porque a autoridade para pregar o evangelho não está na mão dos anjos, está na mão dos homens. O anjo pode armar todo o cenário, mas é necessário que alguém legitimamente autorizado pelo Senhor seja um instrumento para levar o projeto de salvação. Pedro nem termina o discurso dele quando chega na casa de Cornélio, o Espírito interrompe, batiza todo mundo, mas Pedro estava ali como autoridade de Deus, dando voz à palavra de Deus, para que Deus não quebrasse os princípios da sua legalidade. Pedro nem entende o que está acontecendo. Por uma circunstância, ele é forçado a batizar aqueles irmãos que eram gentios nas águas. Ele leva até 7 irmãos da igreja de Jerusalém junto com ele, que é para não ter problema. Mas Deus cumpriu o princípio da legalidade. Pois bem, os céus são os céus de Yahvé, a terra ele deu os filhos dos homens. Quem é que vai gerar os planos de Yahvé na terra? Os homens. É necessário que tenha alguém orando. Sabe, irmãos, há uma promessa, a maior de todas as promessas de Deus para a humanidade, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendência ferirá o calcanhar do meu descendente, mas o meu descendente, ou o descendente da mulher, com o calcanhar ferido, esmagará a tua cabeça. 4.000 anos se passaram para que esta profecia se cumprisse. A profecia messiânica que foi sendo construída por Deus de geração em geração. Quando Jesus Cristo nasceu, fazia 400 anos que não havia profeta em Israel. Todo mundo poderia dizer, a maior parte de Israel havia perdido até a esperança de que um Messias viesse. A fé havia se esfriado, não tinham profetas. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia depois de 400 anos de silêncio. Alguém poderia dizer o seguinte, está vendo? Deus não precisa que ninguém ore para poder lhe trazer alguma coisa. Jesus Cristo veio à terra na plenitude dos tempos, sem intervenção nenhuma de nenhum intercessor. Poderíamos até pensar isso, mas essa teoria cai por terra. Essa teoria cai por terra quando? Quando Maria e José sobem ao templo para circuncidar Jesus. Que surpresa foi aquela! Quando José e Maria chegam no templo e descobrem que tinham 2 anciãos, 2 velhos, um profeta e uma profetisa, Simeão e Ana, já avançados de idade, e olha a promessa que Deus deu a Simeão, vai para o templo, orar pelo Redentor, e tu não morres antes que ele chegue. Deus precisava de uma voz intercessória, uma voz já era o suficiente. Deus tinha 2 vozes intercessórias no templo, Simeão e Ana. Quando no meio daquele mar de gente, só para você ter uma ideia,
No pátio do templo cabia mais ou menos 10.000 pessoas. Era um mar de gente, mas no meio daquele mar de gente, entre centenas de outras crianças que chegavam para ser circuncidados, apareceu um casal trazendo um menino. Quando Simeão viu o menino, os olhos dele se abriram e o Espírito Santo disse a ele: é ele. Simeão pega o menino, levanta para os céus e diz: o teu servo agora pode morrer em paz, porque os meus olhos viram o Redentor de Israel. Terminei a minha missão. E Ana chega e começa a profetizar também. O que é que eu entendo? Que até para a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, 2 intercessores estavam ali no templo e Deus disse: vocês não morrem. Olha a palavra de Deus para Simeão: você não morre, você está proibido de morrer. Até que chegue o Salvador. O que é que Simeão estava fazendo? Intercedendo, gerando. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, tudo bem, ok, mas a volta de Jesus Cristo é uma volta iminente? Nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, somente o Pai, quando o anjo tocar a trombeta, Mas Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. O que João ouviu em Apocalipse? Que o Espírito Santo e a igreja se unem num clamor dizendo: Maranata. O que é isso? Ora vem, Senhor Jesus. Intercessão, gerando o quê? A volta gloriosa de Jesus Cristo. Os 2 maiores acontecimentos da história da humanidade foram, um já foi e o outro será precedido de intercessão. O primeiro, o nascimento de Jesus Cristo. O segundo, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo, será gerado por intercessores, homens e mulheres, que tomarão as promessas de Deus e profetizarão nesta terra, chamando à existência a agenda de Deus, aquilo que está no coração do Deus Todo-Poderoso. Uau! Não existe aventura maior do que a aventura da oração. Tomar as causas de Deus e dar voz a elas na terra. Tomar as causas de Deus e profetizar na terra. Assim diz o Senhor. Entendem por que eu digo da necessidade da igreja estar reunida, mesmo que em grupos menores? Para quê? Para trazer a glória do Senhor à terra. Para trazer o Shekinah de Deus à terra. Para trazer as promessas de Deus na terra. Há um poder extraordinário na igreja reunida em oração. E quando eu não sei o que é que eu vou orar? E o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração e daqui a pouco começa a descer do céu direções, comandos, orientações e muitas vezes nada. O Espírito simplesmente traz um peso de oração, você geme em intercessão, você gera aquilo que o Espírito Santo está trazendo e de repente aquele peso sobe. Você sabe, aconteceu. O que? Não sei. Não sei. Quantas vezes estou aqui e o Espírito Santo vem, uma pessoa. Às vezes nas madrugadas, é como se ele balançasse. Meu cobertor acorda, preciso de alguém na brecha. Fulano, eu digo: Senhor, o quê? Nada, só ora. Ora o quê? Em línguas. E eu vou para o meu cantinho de oração. A imagem daquela pessoa, a figura está na minha mente, e aquele peso, aquela angústia no peito, algo que eu sei que não vem de mim, é do Espírito Santo de Deus, e eu vou orando, de repente eu sinto, pá! O Senhor diz: pronto. Cheguei ali sem saber de nada, saí sem saber de nada, mas com a consciência de missão cumprida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tente saber mais do que aquilo que o Espírito Santo está te mostrando. Se Deus te chamou para orar por alguém e te mandou conversar com esta pessoa para ter alguma informação, faça. Mas se Ele simplesmente mandou você orar, não dê mais um passo. Se Deus trouxe um peso de intercessão para você acerca da vida de alguém, gere. Se Ele não te deu mais nenhuma orientação, gere só aquilo que Ele te mandou fazer. O intercessor é um homem dos segredos de Deus.
Um intercessor, e aqui a oração em línguas, ela é poderosa na intercessão. O intercessor, a intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer os segredos do seu coração. Um intercessor é aquele a quem Deus compartilha os segredos do seu coração. Não tente ir além. Não seja um xereta. Porque você pode estar entrando num terreno perigoso. E outra, aquela informação que você cavou, que não foi Deus que mandou você ir buscar, pode se influenciar negativamente na oração que você iria fazer por aquela pessoa. Você começa a sair da oração gerando a vontade de Deus e você começa a orar aquilo que está na sua mente, baseado em informações que você foi atrás, sem Deus mandar você ir atrás. Muitas vezes Deus nos desperta para orar por uma pessoa sem nos dar mais detalhes, porque Ele sabe que se nós soubéssemos daqueles detalhes, aqueles detalhes iriam influenciar negativamente na nossa oração. Deus diz, é melhor que você não saiba de nada. O que é que você quer? O que é que tu quer de mim? Que eu seja um João Batista. Eu sou apenas uma voz. Eu sou uma voz que clama no meio do deserto. E na realidade o texto é, eu sou uma voz no meio do deserto, clamando. Não sei de nada. Nem quero saber. Às vezes alguém vai me pedir oração. Agora a pessoa vem me pedir oração. Não foi o Espírito Santo que me despertou para orar por esta pessoa. Eu quero saber, orar pelo quê? Agora quando o Espírito traz um peso sobre mim para orar por alguém, eu pergunto, Senhor, eu devo saber mais alguma coisa? Quando ele fica em silêncio, eu já sei. Não. Melhor não saber. Gere. Clame. Ore. Mas a oração em línguas não é apenas um recurso para a intercessão. O apóstolo Paulo disse que ele cantava em entendimento, ele cantava no espírito, ele falava no entendimento. Ele disse que ele orava mais em línguas do que todo mundo. O grande problema é que nós recebemos uma ideia errada a respeito das línguas no movimento pentecostal, de que para você falar em outras línguas era preciso descer uma bola de fogo na sua cabeça. E de todos os dons espirituais, o único dom que nós temos é o dom de línguas, que eu oro a hora que eu quiser. É uma ferramenta que Deus me deu para a minha edificação, para a adoração e para a intercessão. Então, a única língua que eu não falo a hora que eu quiser é a língua para interpretação. É um mover específico. Mas o dom que ele deu é seu. E aqui está uma ferramenta poderosíssima. Não sabe o que orar? Não sabe orar como convém? Abre a tua boca em línguas. E repito, não ultrapasse os limites que o Espírito te falou. Não traga sobre você pesos e responsabilidades que vão além daquilo que o Senhor quer colocar sobre a sua vida. Amém? Eu tinha a intenção de ir muito mais além hoje. Nós vamos falar a respeito de armas de combate na oração. Mas eu vou deixar para sexta-feira as armas. Hoje eu vou ficar por aqui apenas nestes dois recursos. Orando a palavra. Quem ora a palavra, ora a resposta. Orando no Espírito. Comece a trabalhar isso na sua vida de oração. Comece a trazer o hábito da oração em línguas. Eu tenho o hábito de estudar a Bíblia orando em línguas. Como assim, Orlando? O estudo está na minha mente. Quem ora em línguas, ora bem. A mente não entende. Eu estou aqui lendo a Bíblia. Isso vai fortalecendo o meu espírito. Eu estou na rua, estou falando em línguas, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou cantando em línguas, eu estou falando em línguas. De repente o Espírito Santo começa a me trazer coisas e... Esses são os momentos em que Ele mais fala comigo. Esse é o momento em que Ele mais me ensina. Esses são os momentos em que Ele mais me mostra coisas. Você vai se educando. Amém? Pai, eu oro para que haja um despertar do Teu Espírito
no meio da tua igreja, trazendo um avivamento na oração. Que nós derrubemos todo o misticismo que cercou a vida de oração, a vida de intercessão, a utilização dos dons espirituais, as manifestações sobrenaturais, a arte de interceder, de adorar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra esteja cada dia mais próxima de nós. Que haja uma familiaridade com a tua palavra, que a tua palavra venha para as nossas rodas de conversa, que a tua palavra seja nosso livro de cabeceira, que o meditar na tua palavra seja algo frequente, corriqueiro na nossa vida, que nós incorporemos nos nossos conversas, nos nossos diálogos, nas nossas canções, os princípios da tua palavra, e que antes de nós chegarmos diante de ti em oração, que nós nos debrucemos sobre este livro sagrado e dele tiremos os princípios, as orientações, as determinações que ali tu tens para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo para que tu levantes no nosso meio um exército de homens e mulheres de oração. De homens e mulheres, jovens e crianças que amam a oração. Que não tem na oração um mecanismo de escape, um pronto-socorro, mas que a oração seja como o ar que nós respiramos. Pai, em nome de Jesus, que todas as instruções, todas as orientações que tu tens trazido sobre nós, Senhor, que estas instruções e orientações falem alto no nosso coração e que nós nos posicionemos, mais do que nunca, em linha com estas verdades e nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada de comunhão, de intimidade contigo, Senhor. Este é o nosso clamor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém e amém. Eu quero te convidar nesta hora a trazer ao Senhor os teus dízimos e as tuas ofertas alçadas. A Bíblia diz que ninguém deve comparecer de mãos vazias diante do Senhor. E nós voltamos os nossos cultos presenciais, mas para você que ainda não está cultuando presencialmente, eu quero deixar aqui o desafio que você continue semeando, plantando, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta através da conta da igreja. Se você é membro de uma igreja, está congregando, faça isso na sua igreja local, no lugar onde você congrega. É extremamente importante que você continue semeando, que você continue plantando na casa do tesouro, o lugar onde você tem sido alimentado pela palavra do Senhor, para que haja manutenção desta casa onde você congrega e para que haja prosperidade cada vez mais na sua vida. Que em nome de Jesus, todo o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço, o pão sobre a sua mesa, seja multiplicado, que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas. Pai, nós oramos para que nesta hora, ó Deus, sobre o Teu povo, venha provisão, venha fartura, venha abundância, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos cada semente plantada nesta obra, Senhor. Eu Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem sido um instrumento abençoador neste ministério, nesta igreja, e que tem mantido este canal de divulgação da Tua palavra funcionando a pleno vapor, Senhor. Eu rogo as Tuas bênçãos sobre cada um, eu rogo sobre aqueles que precisam de um trabalho, eu rogo sobre aqueles que precisam de uma bênção específica nas suas finanças, que os céus se movam, que venha, Senhor, abundância, que venha, Senhor, fartura, que venha, Senhor, prosperidade sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu abençoo a vida, a família de cada um nesta hora. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados. Eu rogo a Deus que, mesmo com essa dificuldade que nós tivemos hoje na internet, mas que isso não tenha impedido que os princípios de Deus, essa porção de entendimento das Escrituras tenha chegado ao seu coração. Que esta palavra crie raízes profundas na nossa vida e que nos leve a uma vida de oração mais eficaz, que nós nos apaixonemos mais e mais pela vida de oração, pela vida de intercessão e, com certeza, isso trará
um grande mover do Espírito em nós e através de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma semana abençoadíssima e amanhã nós nos encontramos às 7h30, horário da Inglaterra, 3h30, horário do Brasil, na Sala do Trono, para adorarmos a Deus. Fique com Deus, tenha uma noite de sono restaurador. Até amanhã. Shalom, shalom.